Ordem dos Advogados do Brasil em Feira de Santana, pela chapa União e Independência da OAB, Rafael Pitombo, e também Lorena Peixoto, vice-presidente eleita. Claro, entrevista com o objetivo de traçar planos e ações para o ano de 2022 à frente da OAB. Muito bom tê-los aqui conosco. Inicialmente, feliz ano novo para vocês. Parabéns pela eleição à frente da OAB, a reeleição, né? À frente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Feira de Santana. E eu queria começar essa entrevista perguntando justamente o que projetar para 2022, né? A gente tem um momento difícil de pandemia, já há 2 anos vivendo esse momento difícil, né? No próximo mês, aliás, em março, daqui a 2 meses, a gente completa 2 anos de pandemia, e a gente sabe que para os advogados foi também realmente muito complicado. Tem sido muito complicado, porque a gente nesse período aí teve parada do judiciário, depois uma volta não presencial em relação às audiências e tudo mais. Como é que vocês estão encarando o ano de 2022 e qual o tamanho do desafio da OAB para esse ano que começa agora? Muito bom tê-los aqui conosco. Um ótimo dia, Rafael Pitombo e Lorena Peixoto. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia Feira. Sempre um prazer estar falando com você. Conforme prometido, no período eleitoral, né, que fomos aí em campanha, estamos retornando agora como presidente e vice-presidente eleitos. E para a gente, né, a gente tinha em mente que o ano de 2022 seria um pouco mais tranquilo do que eu, como presidente, peguei, né, por conta que assumi ali com 15 dias de pandemia. Então, esse quase 2 anos que você mencionou, Fernando, eu experimentei, ou melhor, venho experimentando ele na pele, né? As dificuldades foram muito grandes. Mas, assim, eu faço uma avaliação do que o que realmente pior já passou, né? Nada se compara àquele momento inicial, onde a gente não sabia para que lado ia, né? Não sabia como funcionaria o judiciário, não sabia como seria o atendimento, não existiam ainda plataformas sólidas de videoconferência, de atendimento digital. E hoje, passados 2 anos de pandemia, a gente já tem muitos avanços no que tange ao funcionamento da justiça nesses novos moldes, né? Mas, sem dúvida, o ano de 2022, principalmente porque ele começou aí com o retorno aí da pandemia, ainda que, como dizem, menos letal, né? Mas com um nível de contaminação muito alto, a gente enxerga aí muitos desafios para o ano de 2022 e já começamos o ano, não tivemos férias, né? Eu estava como presidente até quase o dia 29 de dezembro, estavam em campanha de arrecadação de alimento para chuvas, fazendo a transição da gestão, que apesar que era uma gestão capitaneada por mim, mas houve uma mudança grande, né, das pessoas ali que compõem a gestão. Então, foi um período, está sendo, né, um período de muito trabalho, e a gente já começou com um desafio grande, né, que foi a implantação do Banco BRB, que agora é responsável pelos depósitos judiciais da Justiça Comum, ou seja, mudou do Banco do Brasil para o Banco BRB, tiveram que se migrar todos esses valores depositados no Banco do Brasil para o BRB, houve um atraso no pagamento dos alvarás dos advogados, e juntamente com a Seccional Bahia, agora capitaneada por doutora Daniela Borges, nós fizemos esse enfrentamento diário aí, de apoio aos colegas nessas dificuldades. E, como não podia deixar de ser, temos um desafio ainda, né, com relação ao retorno do judiciário, né, ao retorno das medidas restritivas aí até o final do mês, tanto no TRT quanto na Justiça Comum, né, que voltaram ao atendimento remoto. O advogado que anteriormente tinha a possibilidade de adentrar novamente aos fóruns, agora não tem mais, até o final do mês, e a OAB tem se posicionado contrário a esse pensamento. Mas, em linhas gerais, aí para iniciar, é isso, deixar a doutora Lorena fazer sua manifestação aí também. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão nos ouvindo no programa Bom Dia Feira. Agradecer o convite, agradecer o espaço de nós estarmos aqui debatendo sobre
perspectivas e, sobretudo, muita vontade de fazer acontecer. Em uma oportunidade, já no início desse ano, quando nós tivemos a nomeação de representantes da Comissão de Prerrogativas, eu tive a oportunidade de falar que nós estamos arrumando a casa. É um desafio muito grande, como o Rafael acabou de falar. Nós tivemos uma mudança significativa nos quadros que compõem a gestão da OAB Subseção Feira de Santana, e que muito me alegra em saber que está sendo uma gestão, e já digo e ratificarei durante todo esse período, até porque é uma gestão que eu acredito totalmente participativa. A diretoria, ela não está funcionando apenas com a presença do presidente e da vice-presidente, que outrora a vice-presidente por muitos era encarada como um papel figurante, coadjuvante, e eu estou tendo a oportunidade de fazer uma gestão, conforme prometido em campanha, de coparticipação, juntamente com os outros integrantes da diretoria, né? Doutor Diogo Rios, doutora Ediamara e doutora Lísia. Então, essa vontade de fazer acontecer reflete e vai refletir muito a forma como haveremos de trabalhar. Até porque, no momento que nós entabularmos os enfrentamentos necessários, nós estamos fazendo benfeitorias para nós mesmos, porque nós vivemos da advocacia. Então, esse primeiro desafio que se apresentou no ano de 2022, que foi exatamente essa implantação do BRB, que é um novo banco que vai estar, né, à frente dessas questões de depósitos judiciais junto à seara da Justiça Comum. É importante, inclusive, deixar claro para a advocacia e para a sociedade de modo geral que não foi uma liberalidade do Tribunal de Justiça fazer essa alteração de banco, né? Existiu um processo licitatório no qual outros bancos, inclusive o Banco do Brasil, não se candidatou. Então, hoje o BRB ele está à frente porque ele preencheu os requisitos, né, de investidura desse processo licitatório. Então, é necessário que nós contemos com a cooperação e, sobretudo, a paciência, porque nesse processo de transição é necessário que o próprio banco crie mecanismos que possam estar nos atendendo. Após a criação desses mecanismos, não tenho dúvidas que a gestão estará no pé, literalmente, cobrando, exigindo o cumprimento dessas medidas, até porque nós estamos a falar de honorários que têm natureza alimentar, que é a nossa fonte de subsistência. Então, temos também, Fernando, um desafio muito grande junto ao Tribunal de Justiça, porque com essa retomada das medidas de restrição, a gente, como o Rafael acabou de falar há pouco, não está havendo esses atendimentos presenciais. Acontece que o próprio Tribunal de Justiça não concedeu ainda, e aí é uma cobrança que a subseção junto com a seccional está entabulando, de pelo menos dispor do sistema de agendamento, porque até isso nos foi tolhido. Então, assim, são muitos os desafios, mas temos muita vontade de trabalhar, queremos sim trabalhar em prol da melhoria do exercício da nossa profissão, do exercício da advocacia, e não mediremos esforços e contamos com a cooperação e colaboração de todos. Bom, uma reclamação histórica, podemos dizer assim, dos advogados e, sobretudo, das partes dos processos, é a falta de estrutura no judiciário baiano, né? A gente tem a gestão de vocês agora, mas as outras passadas, a gente teve a mesma reclamação, né? Eu lembro aqui do Pedro Mascarenhas falar disso, eu lembro do Marcos Carvalhal falar disso, os ex-presidentes da OAB mais recentes, todos reclamavam dessa questão, né? Muitas vezes o cliente fica cobrando o advogado por não entender como funciona o processo e acha que o processo dele não anda, o advogado acaba levando a culpa por muitas vezes o cliente justamente não entender. O que é que a OAB de Feira de Santana pensa a respeito da estrutura atual do judiciário e como pode, de alguma forma, contribuir para que ela melhore? A gente sabe que a OAB não tem esse poder, mas talvez a cobrança ali junto ao próprio TJ ajude também bastante, é uma pressão, né? O que é que vocês estão pensando a respeito disso? Há diálogo nesse sentido? Como é que está essa situação? Fernando, como eu sempre, desde que assumi a presidência, né, nesse período de pandemia, eu sempre digo que a justiça baiana ela não ficou ruim
com a pandemia, né? Ela piorou com a pandemia, porque o sucateamento do judiciário e a precariedade do serviço do judiciário é algo histórico, né? É algo que está, infelizmente, enraizado, inclusive, na nossa cultura, né? Quando a gente fala de justiça, sempre vem aquela sensação de que não vai dar em nada, de que você vai passar anos ali lutando e não vai conseguir chegar, o que muitas vezes desestimula o próprio cidadão a procurar o judiciário. E eu posso te garantir, Fernando, que seria muito pior se não tivesse o papel da OAB nesse processo, né? Porque ao longo desses anos, independentemente de gestão, a OAB vem fazendo esses enfrentamentos, né? Trazendo para os colegas a sensação de que realmente não estão sozinhos. E eu cito como exemplo essas próprias plataformas de atendimento e de videoconferência criadas pelo Tribunal de Justiça durante a pandemia, elas decorrem de ações da OAB. Talvez, se não fosse uma ação da OAB no CNJ, cobrando atendimento à advocacia, hoje a gente não tivesse a ferramenta do balcão virtual, que é uma ferramenta muito boa, Fernanda, e precisa também deixar claro que se o atendimento remoto ele funcionar, o advogado muito dificilmente ele vai se deslocar do seu escritório, do conforto do seu escritório, para ir para o fórum tentar despachar esse processo. Então, o balcão virtual veio com essa proposta, só que ainda ela não funciona de forma plena. A gente ontem mesmo recebi reclamações de colegas que num determinado cartório o balcão virtual, nas palavras dele, é uma enganação, né? Não funciona. Então, não é sempre que a gente consegue esse atendimento, principalmente no que tange à justiça comum. Temos uma esperança grande com a nova gestão do tribunal. Tive a oportunidade de conversar com o presidente Nilson Castelo Branco no encontro que tivemos na OAB, né? Foi uma visita que a nova mesa diretora do tribunal fez à OAB Bahia e nós estivemos lá presentes, né? E consegui ali rapidamente passar para ele as demandas de feira e de região, né? Pedir esse olhar mais atencioso, principalmente para as comarcas do interior, que é onde a gente percebe a maior precariedade, não só precariedade no espaço físico, que eu acho até que melhorou, a gente vai ter até breve a inauguração do novo prédio do juizado, totalmente modernizado e reformado, mas a gente fala principalmente da questão da precariedade de pessoal, né? O Tribunal de Justiça ele precisa enfrentar essa situação que já vem de anos e deixar de fazer aquela eterna desculpa de que não tem orçamento para pessoal, de que não tem dinheiro para contratar, tendo que a gente vê, né, inclusive no portal Transparência do próprio tribunal, os altos salários que são pagos, né, a desembargadores, a assessores, a diretores de secretaria, enfim, não querendo entrar no mérito da remuneração dos outros, mas que a gente possa fazer uma melhor gestão desses recursos, né, para que a gente possibilite que se tenha pessoal na vara. Também não adianta você ter lá 10, 20 computadores, estrutura, se não tem as pessoas para poder estar fazendo, principalmente agora, né, que foi agregado mais um serviço ao servidor do fórum, que é o de atendimento remoto, que antigamente não existia. Então, uma série de desafios, né, a OAB tem que se manter firme e, ao mesmo tempo, manter o seu equilíbrio e sua capacidade de diálogo com o tribunal, e a gente vem num sentimento de esperança muito grande, tendo visto que a doutora Daniela, nossa presidente eleita, já demonstrou ter essa habilidade, ter total condição de, com total firmeza ali, impor ali os desejos da classe. Fernando, e é importante trazer, tanto você em sua fala como o Rafael trouxeram a palavra diálogo. E tem sido algo constante. Nós temos percebido, não apenas com essa nova roupagem do Tribunal de Justiça, também no TRT, essa vontade em dialogar. E é necessário que nós consigamos ter esse contato com os tribunais, porque eles não têm como trabalhar de forma a atender as nossas expectativas, os nossos anseios, sem que eles conheçam das nossas dificuldades, né? Então, nós temos percebido que existe uma vontade por conta dos tribunais em estar promovendo esses diálogos. E como o Rafael falou há pouco, doutora Daniela, né, a nossa presidente da seccional, juntamente com sua diretoria,
tem tido essa habilidade de empatia, né, com a classe de modo geral, e está promovendo esses momentos de conversa, de enfrentamento, e isso não vai se restringir a encaminhamentos de ofícios e afins. É necessário que esse contato ele se torne presencial, ele se torne virtual através de reuniões, porque não nos cansaremos em promover essas mudanças significativas, porque é muito retórico esse discurso, né, como você bem pontuou, de que essa situação do judiciário ele já é de outrora. Então, veio sendo acentuado ainda mais em razão da pandemia. Mas se nós tivéssemos o atendimento na modalidade correta, né, remota, mas de forma eficaz, certamente nós não estaríamos querendo um retorno presencial, até porque nós estamos nos colocando em risco. A contaminação ela está aí. Então, nossas cobranças são decorrentes exatamente desse acesso efetivo ao judiciário. Pois é, falando um pouco agora da estrutura interna da própria OAB, a gente lembra que na campanha todos os candidatos, praticamente, à eleição de cargos da OAB pregaram igualdade e diversidade dentro da OAB. No caso de vocês, isso já é demonstrado por vocês dois estarem aí, porque a gente tem uma mulher como vice-presidente. A gente sabe que no mundo atual, infelizmente, a gente ainda precisa discutir espaço das mulheres, né? Algo que já não deveria ser necessário discutir, mas ainda infelizmente. É algo que vocês pensam também, por exemplo, comissões que defendam advogado negro, público LGBT também. O que é que vocês pensam a respeito dessa área de diversidade dentro da profissão de vocês? Olha, Rafael, licença, viu? Porque essas demandas me tocam e me tocam porque eu, além de ser mulher advogada, eu consegui, né, meu espaço através de um trabalho efetivo. E eu disse no período de campanha que a história que eu tenho na OAB à frente da Comissão da Mulher me colocou hoje nessa condição de vice-presidente, e uma vice-presidente que está disposta a trabalhar em equipe, a trabalhar juntamente com o Rafael, com essa co-presidência. Então, é um olhar atento e necessário, não basta apenas ter pessoas desses vários nichos, desses vários públicos, a gente precisa de um trabalho efetivo. Então, hoje nós temos à frente da OAB Bahia uma mulher, na verdade são duas mulheres ocupando os cargos maiores, né, da gestão da OAB, que é a presidência e a vice-presidência, em um universo de 5 mulheres no Brasil que estão à frente dessa instituição. Isso reflete eu penso que isso não é apenas simbólico, isso é um convite para que nós, sociedade, possamos estar dispostos a mudar essa cultura e essa mentalidade de restrição aos direitos e acesso às mulheres. E, obviamente, isso não pode ser diferente aos diversos outros públicos, à advocacia negra, ao LGBTQI+, ao idoso, né, aos portadores de necessidades especiais. Então, todos esses públicos serão devidamente contemplados em comissões, porque nós entendemos que há a necessidade de falar, de defender, e nada melhor do que cada um em seu espaço de fala para poder fazer os enfrentamentos necessários. Então, a atual gestão nesse triênio, né, está disposto não apenas a apresentar as nossas propostas, mas, sobretudo, a recepcionar sugestões, a recepcionar propostas. Né? É um cuidado da nossa gestão criar comissões que tenham trabalho efetivo. Nós não queremos apenas comissões midiáticas, nós não estamos realmente dispostos a criar comissões para dizer que elas simplesmente existem. Né? Tanto que foi um dos nossos projetos em campanha, a criação de uma revista jurídica, né, da advocacia feirense região, para mostrar exatamente quais os trabalhos efetivos de cada comissão. Então, o nosso cuidado nesse processo de arrumação de casa, nesse processo de elaboração de políticas, né, para a advocacia, é exatamente a criação de comissões, de projetos, de ações que sejam efetivos e que tragam ganhos significativos à advocacia.
acho que ela falou bem aí, né, Rafael, a respeito da área. Afinal de contas, a gente está falando com a mulher vice-presidente da OAB Feira de Santana. Bom, eu quero agradecer vocês, desejar sucesso à frente, né, da OAB Subseção Feira de Santana. A gente sabe da importância que o advogado tem no mundo atual e da importância dessa busca, né, de entidades de classe de modo geral, e a OAB representa muito bem o advogado e ajuda as partes dos processos, ajuda a ter uma justiça melhor. É toda uma cadeia que o trabalho da OAB puxa para cima, né? No momento que está ali cobrando o judiciário, no momento que está ali cobrando o direito do advogado, está cobrando o direito do cliente. Eu acho que é realmente muito importante uma entidade como a OAB. Agradecer vocês, desejar sucesso, né, à frente da subseção de Feira de Santana, e fica o espaço para as considerações finais de vocês. Fernando, a gente que agradece a oportunidade, mais uma vez, tá podendo falar não só para a advocacia de Feira, mas também para toda a sociedade no programa de tamanha audiência como é o de vocês. Mais uma vez, reafirmar os nossos compromissos com a advocacia, né? Fomos eleitos e eu sei que se espera muito do nosso trabalho, mas tenho certeza que não só eu como Lorena, mas toda a diretoria está imbuída nesse propósito, né, de trazer para a advocacia dias melhores e de trazer a OAB mais próxima ainda da sociedade, através dessas políticas públicas que a OAB também tem que fazer o enfrentamento, principalmente nesses quesitos que você mencionou, né, na questão de valorização da mulher, na questão de valorização dos negros, da população LGBT, dos idosos, dos portadores de deficiência. Eu acho que essas pessoas, elas contam com a nossa instituição e por isso somos tão cobrados e devemos dar essa resposta, não só à advocacia, mas também a toda a sociedade. Fica aí meu grande abraço e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Fernanda, obrigada, muito obrigada pelo espaço. Estamos realmente à disposição para estar falando sobre essas temáticas, não apenas relacionadas às políticas, né, os instrumentos e mecanismos que estaremos criando e entabulando durante a gestão, mas, sobretudo, ratificar o nosso compromisso enquanto entidade institucional à disposição à advocacia e à sociedade, sobretudo porque nós temos um compromisso de garantir a manutenção do Estado Democrático de Direito, que não é um discurso bonito, mas esse acesso, essa representatividade, esse cuidado com a sociedade, são compromissos que nós firmamos quando lá, outrora, recebemos a nossa carteirinha. Então, assim, o nosso sentimento é de gratidão a todos que acreditaram em nossas propostas e que acreditam realmente no nosso trabalho. Muito obrigada. Conversamos então com Rafael Pitomo, doutor Rafael Pitomo, né, presidente eleito da OAB Subseção de Feira de Santana, e doutora Lorena Peixoto, vice-presidente eleita também aqui para o próximo triênio na OAB Feira de Santana. 7 horas e mais 29 minutos.